Um novo dia está nascendo. Novas ideias, novas regras, nova gerência. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Sr. Basso e hoje aqui estamos no 4º episódio, agora para fechar, com a mesma galera desde lá do primeiro, que está aqui comigo o Sr. Marcelo Guaxinim. Olá, tô aqui para um filme que ressignificou a frase mais perdida que segue em tiroteio. Meu Deus. Caio Lourenço. Olá. Nesse momento eu estou tentando conter o riso, mas a gente tá aí pronto pro combate mais uma vez. E Sara Barbosa. Oi, e eu quero dizer que o Guax roubou a minha piada que eu pensei em fazer. Amei, muito bom. Okay. Eu tô devolvendo aquele beijo que você roubou no episódio passado. Aqui se faz, aqui se paga. Vingança é sobre isso. É sobre consequências. Então vamos lá, porque hoje nós vamos falar da finalização ou não, né? Isso ainda vai ser discutido no final. Das maiores sagas de filmes de ação que nós tivemos na última década, que é o John Wick. E agora com o seu 4º filme, Baba Yaga. Bem, gente, antes da gente começar a fazer aqui as nossas considerações sobre esse filme maravilhoso, essa epopeia que nós acabamos de assistir, vocês sabem aqui que no Perdido na Estante nós temos um momento do beijo. Então, neste momento do beijo, podemos ir por ordem ali de apresentação mesmo. Começando então com o Sr. Guaxa. Quem que você vai mandar um beijo hoje? Sem medo de datar o episódio, eu quero mandar um beijo pra criança que contou pra Malu que Papai Noel não existe, que criou um efeito dominó em que agora o coelho não existe e eu precisei comprar um ovo de Páscoa a menos. Porque não precisa mais do ovo pra esconder do coelho além do papai e da mamãe, entende? Aí, porra, economia. Eu não sei se isso ainda foi bom ou ruim, mas é... Assim, o meu cartão de crédito sorriu, eu tô tranquilo. Ok, muito bem. E o Sr. Caio Lourenço? Olá, de novo. E hoje o meu beijo vai para os meus companheiros aqui que estão me aguentando já pelo 4º episódio seguido nessa saga. Então, meu beijo vai pra vocês. Caio, como sempre, muito político, né, cara? Ele quer garantir a renovação do contrato, né? Você, Sara, pra quem que você vai mandar um beijo? Dessa vez o meu beijo vai pra uma pessoinha muito importante que tem mudado muito o meu mundo, que é o meu sobrinho Benício. Muito bem. Eu vou mandar um beijo para... Eu esqueci de pegar aqui, que a Domênica ia ter recortado pra mim, mas a nossa ouvinte que está comentando sempre nos nossos episódios. E aí no último comentário, desculpa, eu não anotei o nome, mas ela mandou um... Estou comentando aqui só por baixo ficar contente. Muito obrigado, fiquei contente. Né, não tanto, né? Cadê o nome da menina? Vamos procurar. A Dô tinha separado. Vamos chamar o VAR. A Domênica passou o recado, eu pedi pra ela recortar, mas ela tá enrolada de trabalho e não deu tempo. Mas você sabe quem que você é. Mari. O nome dela é Mari. Um beijo pra você, Mari. Beijo pra você também, Mari. Guaxa, lembra? Esse lembrou de ti. Queria registrar. Você tá aqui hoje só pra causar discórdia, né? Mas tudo bem. Beijos dados, beijos cumpridos. Vamos então para o nosso episódio, para quem diria talvez a finalização, né? Que é o John Wick 4, Baba Yaga. O filme John Wick Baba Yaga é o 4º filme da franquia John Wick, lançado nos cinemas em 23 de março de 2023. O filme continua com a direção de Chad Stahelski e roteiro de Derek Costa. No filme, o ex-assassino de aluguel John Wick finalmente encontra uma saída do enrosco onde se meteu, podendo derrotar a alta cúpula. É o fim de uma história. Até que outro filme seja lançado. Baba Yaga foi lançado em um período onde John Wick já havia feito história, com um orçamento de 100 milhões de dólares. O 4º capítulo da franquia arrecadou 432,2 milhões de dólares, enquanto estava nos cinemas. É esperado um 5º filme de John Wick.
já confirmado e ainda em fase de roteirização. Segundo o diretor Chad Stahelski, o quinto filme trará o recomeço para Wick, pois ele já superou sua história de dor. E, por falar em dor, tem um novo filme de Wick chegando, e por esse ninguém esperava. Wick is Pen, documentário produzido pela Lionsgate, chega nos streams digitais estadunidenses em 9 de maio de 2025 e conta os bastidores da franquia de sucesso. Além dele, Bailarina, do universo de John Wick, é o novo spin-off e está com lançamento programado para chegar aos cinemas brasileiros em 5 de junho de 2025. Comentar com vocês aqui logo de início que eu não sei se sentiram, mas eu senti uma mudança desse filme pros outros. Ele não começa correndo. Não começa numa sequência direta também, porque passa-se uns dias do John Wick poder se recuperar do tiro, porque o Lawrence Fishburne lá, o King, né, ele tá também já cicatrizado, os cortes que ele recebeu no Parabellum, né, no filme 3. Então tem um certo tempinho assim que passa, né? Também senti também que esse filme é menos gente e mais uns plano aberto gigantesco, assim, que eu adorei. Primeira cena mesmo dele correndo a cavalo lá com indo perseguir lá o Elder lá, o ancião que ele vai atrás, que é no deserto, que é uma tomada abertíssima, e depois tem várias outras cenas que a gente tava comentando quando a gente assistiu, assim, que é mega abertas, meio que um filme meio contemplativo, né, tipo, duas pessoas só e um cenário de 12 km², assim. Eles pagaram um diretor de fotografia pra esse filme. E deu muito certo, né? A imagem ficou muito bonita. Eu achei esse o filme mais bonito dos 4. Tranquilamente, assim. Eu acho assim, tem a melhor história, as melhores lutas, talvez, as melhores cenas. Eu acho assim, de todos os filmes, pra mim, é o mais completo. Eu vou ser do contra. E vou ter que causar aqui. Ainda bem que eu fui político no começo desse episódio. Eu acho esse filme é o que tem... Ele tem uma fotografia muito bonita. Acho que talvez a trilha sonora melhor. Tem um elenco muito legal. Mas, pra mim, ele tem o pior ritmo dos 4. Porque... ele não era pra ser um filme, aquilo é 2 filmes em um. E eu acho que as cenas de combate, elas são boas. Mas todas elas, eu sinto que era pra elas acabarem antes. Mas elas vão prolongando. Eu sinto que ele se arrasta mais do que ele precisava. Mas eu acho que essa forma de arrastar o filme foi mesmo por conta do próprio desgaste do próprio ator, do Keanu Reeves, que dá pra ver que ele tá bem cansado nas cenas de luta, e também do próprio John Wick, né? Pelo menos dá a entender que o próprio John Wick tá bem cansado, e por isso as cenas deu a entender que são, assim, arrastadas por esse sentido. Também senti o filme mais prolongado, poderia ter encurtado as cenas de luta, mas assim, não é o pior. Mas poderia ter realmente encurtado. Nesse ponto eu concordo contigo, cara. Eu gosto muito do começo desse filme. E aí você tem toda a construção e tal. Mas depois dele, eu acho que ele teve tantas fechadas ali, né, de cenas, que eu acho que pra John Wick, 1h30 de filme tava bom. 2 horas tava ok. Mas 2h30, eu acho que eles pesaram a mão. Eu até fui procurar, porque eu fiquei com isso, assim. E eu vi que, na verdade, no início, eles estavam planejando fazer o episódio 4 e 5 ao mesmo tempo. Mas aí mudaram de ideia e eles tiveram um trabalhão pra cortar o bruto e conseguir fechar num filme. Não, mas qual seria o fechamento do filme 4? Não sei, eles mudaram alguma coisa, assim, eu só li essa curiosidade, que aí fala que eles inicialmente estavam pensando em fazer como se fosse um filme 4 e 5 ao mesmo tempo, e aí eles mudaram de ideia, não sei se foi no meio da produção e tal. Gravar os 2 ao mesmo tempo e aí editar, né, 2 filmes. Uma coisa absurda, eu vou ter que concordar com o Caio, que normalmente a gente sempre... Na verdade, o Caio sempre discorda de mim quando a gente conversa, mas dessa vez eu vou concordar com ele. Quando eu assisti no cinema, já me cansou as cenas de luta, porque eu acho que elas são muito longas. Eu não acho que elas são muitas cenas, considerando os outros, acho que talvez até mais, assim, cenas isoladas somando, mas essas eu achei muito longa, cara. Toda a cena dos carros e a cena depois da escadaria, sabe, são cenas muito longas, sei lá. A gente teve uma cena muito longa também com a Halle Berry, que já foi longa, mas foi uma só. Mas essa eu sinto que quase todas elas são muito longas. Mas assim, eu acho que, diferente dos outros filmes também, é engraçado como esse, parece que ele meio que aprendeu com os anteriores, no sentido de que não tivemos grandes cenas de apresentação do mundo, no sentido, sabe, tipo de parar e tentar explicar alguma ceninha, assim, como
a gente teve nos outros, né? Daqui o cara das sobremesas, o cara do terno. Ao mesmo tempo que ele expandiu o mundo, parece que de uma maneira mais, não sei, por exemplo, eu senti que dessa vez eu conheci um outro Continental quando a gente foi pro Japão. Esse é o quarto Continental que a gente tá vendo, mas parece que a gente só conheceu o primeiro. O do filme 2 e 3, pra mim, pareceu muito genérico, e aí esse me pareceu que tinha uma história, sabe? Dava pra, sei lá, os caras gastaram um tempinho pra desenvolver alguma coisinha ali, né? E aí isso, por exemplo, eu gostei, né, bastante deles terem trabalhado um pouco melhor esse Continental, essas coisas, né? Então, eu acho que eles deixaram de apresentar coisas novas e aprofundaram as coisas que eles já tinham apresentado. E aí, acho que isso ficou melhor pro filme. Não sei se vocês acharam, ou eu tô maluco, não sei. Eu concordo, porque eu sinto, talvez, porque o 3 é um que a gente tem muita exposição de mundo, né? Ele te conta várias coisas sobre esse mundo, aí você tem a organização, você tem toda essa coisa sobre eles, várias regras. Nesse, mesmo quando você é apresentado para as regras, elas são assim, a parte das regras são bem dinâmicas, a parte da história tá bem rápida. Eu acho que dedicou mais tempo, tipo, explorando os dilemas, né, do personagem do Donnie Yen e do Continental do Japão, do que inserindo novas informações, assim, até mesmo quando, né, o John Wick vai na Rússia, é tudo bem rápido, assim, e prático. Acho que nessa parte de história, né, eles deram um foco muito, que é o foco de John Wick, né, deram um foco bem grande na parte de ação. Acho que deu bastante profundidade para os novos personagens ali dentro dos limites de John Wick, né, a profundidade de John Wick. Mas para esses novos personagens, apresentou a eles, e a gente tem muito personagem nesse, né? Tem, tipo, o pessoal do Continental do Japão, inclusive, eles são uma história à parte. Igual no outro filme, a gente teve aquela introdução que é só o John Wick indo buscar o carro dele, que é uma cena que funciona à parte, né? O Continental do Japão é quase isso, porque tem aquele universo ali, e tem várias cenas, apresenta aqueles personagens, mas eles ficam lá no Japão, né? Tanto o personagem do Hiroyuki Sanada quanto a filha dele. Mas eu acho que diferente da cena do outro, concordo com você que elas são meio que ambas cumprem o mesmo papel de vou apresentar rapidamente quem que é John Wick, esse mundo, caso alguém não se lembrar ou tá assistindo o filme pela primeira vez, alguma coisa assim. Mas eu sinto que eles tiveram um pouquinho mais de trabalho de falar assim, a gente vai apresentar, o outro pareceu que vamos apresentar só o suficiente pra ele poder ter um monte de nego genérico que ele vai bater. E aí nessa, eu falei assim, não, são personagens de verdade, são pessoas de verdade, né? E eu acho que teve um cuidado maior, assim, na hora de apresentar, e aí isso, pelo menos pra mim, gerou um envolvimento melhor, né? Trazendo a minha especialidade aqui pro podcast, os funcionários de Osaka, toda a caracterização, as tatuagens, os ternos brega, tu vê que alguns deles tem uns ternos meio, uns riscadinhos meio colorido, a própria maneira de se referir ao chefe, a maneira descontraída entre eles, e quando vê alguém de uma hierarquia maior, de se inclinar, de ficar todo duro. Quem conhece um pouquinho do mundo dos yakuza japoneses, ou pelo menos daquilo que a gente vê nos filmes, né, japoneses, ele tá ali inserido. Ele me conta que o pessoal do Continental do Japão são todos yakuza, sem dizer uma palavra, sem dizer a palavra yakuza, sabe? Tu vê ali o tipo de faca, o óculos chamativo, tudo ali cheira a yakuzas. E eu achei maravilhoso. E vou defender este filme. Inclusive, fazendo uma defesa do filme em minha defesa, a primeira parte do filme, talvez a primeira hora, eu acho que é tipo o melhor filme, assim. Eu acho que ele tem pontos muito altos, mas o defeito dele é que eu acho que ele se arrasta mais do que ele precisava. E aí, inclusive, agora sim eu posso trazer a informação, tá? Informação, que é, esse filme começou, era pensado que eles iam lançar um pacote, que era o capítulo 5 e o capítulo 4 ao mesmo tempo. Mas aí eles, por vários motivos, provavelmente dinheiro, eles decidiram cortar. O corte inicial do filme tinha 225 minutos. Isso dá cerca de 4 horas. Eu tô achando que eles são Ridley Scott agora, né? Cadê? Release the John Wick Cut. Isso. Uma das cenas do filme que eu acho que eles poderiam cortar é aquela mesmo do início. Assim, deixa o John socando mesmo a estaca de madeira com a corda. Mas toda aquela frase longa, assim, eu sei que tem todo o incremento, mas chega no final. Eu esqueci o nome
do responsável dos mendigos. Ele vem falando todo aquele discurso, ele faz toda aquela história, vem todo não sei o que pra depois abrir a porta, aí ele faz aquele... acende fósforo, uma coisa que não faz o menor sentido porque que ele tacou fogo no chão, daquele símbolo. Até agora eu não entendi por que foi aquilo. Não, aquilo faz sentido, maneiro. É tipo, olha como isso aqui é... Tipo, poderiam ter cortado. O Lawrence Fishburne tá com dívida de jogo, aí o amigo dele, que é o Keanu Reeves, pediu pra botar ele no filme. Daí tu ganha por fala. Aí ele fala mais, que é pra poder ganhar mais. Exato, porque ele apareceu muito menos nesse filme. Mas falando sobre informações, sobre tempo de filme, né? Foram 2 horas e meia de filme. O John Wick tem mais ou menos de 400 palavras que ele fala durante o filme inteiro. E todas as palavras que ele fala, a maioria é yeah, no... e uma respirada bem funda. Tipo, ele não fala mais nada assim de tão revelando. Ele fala, yeah! Cara, mas é uma coisa que quando a gente tava assistindo, realmente que a Sarah falou, que a gente tava conversando que a gente descobre muito mais dos outros personagens. A galera, tipo, desistiu de desenvolver o John Wick, né? A gente sabe muito mais da história do Kane, todo o dilema do Winston, né? Tipo... O ninguém... O ninguém mesmo, o cara do Continental lá, o Shimazu. Um deles que eu gostei bastante, que eles focaram muito na história, foi o personagem do Daniel Kane, né? Porque ele é literalmente o samurai cego. Eu acho que se inspiraram muito no Saitoshi. Não sei se vocês conhecem, um clássico japonês, né? Total Saitoshi. Tipo, eu gostei muito. E uma informação que eu achei maravilhosa foi que o Donnie, ele exigiu que o personagem dele fosse respeitoso com a cultura asiática e que tirasse qualquer tipo de estereótipo possível da cultura asiática no personagem dele. Então ele pesou muito em cima da direção do filme para que ele pudesse fazer um personagem sem estereótipo nenhum, mas um excelente personagem. E eu acho que ele vendeu muito bem o personagem dele, porque a história... tinha alguns momentos da narrativa que parecia que o filme era dele, porque ele é muito carismático. A cena da cozinha, ele rouba o filme pra ele. Todo mundo tá lutando e o maluco tá no escuro, só vê a silhueta dele, ele comendo noodles. Mano, aquilo ali é protagonista de anime. Aquela meia hora de filme, eu só pensava assim, queria um filme com o personagem do Donnie Yen, com o do Hiroyuki Sanada, e eu ia assistir demais. Mostrando lá os bons tempos deles. E ele não só respeita a cultura asiática, como a própria deficiência visual. Ele luta, ele não é um cara que luta e olha só, por coincidência também não estou enxergando. Nos trejeitos dele, na maneira que ele luta, assim, errando o golpe, tocando as coisas e botando alarme, e se jogando no chão, assim, quase embora ele lute ali com um estilo japonês, é quase um kung fu que ele faz ali, de rola e bate a espada de um lado pro outro. Cara, assim, é maravilhoso. Isso que eu achei maravilhoso dele, assim, do ator em si, assim, o cuidado que ele teve pra poder respeitar o personagem e respeitar também as pessoas que têm cegueira. Tipo, cara, ele foi incrível, assim, foi um dos personagens, assim, meu top 10 dos personagens, top 1, o Kane, foi o meu favorito, junto com a filha do dono do Continental. Gostei muito dela também, da Kira. E daquela cena que eles dois olham, que o pai dela morre, e aí ele fala pra ela, não, o Kane olha pra ela e fala assim, você tem que viver, viva. E aí ele tá indo embora e ele fala, eu vou te esperar. Tipo, vingança. Se fizesse um filme de vingança, eu super assistiria deles dois. O Marquês de Gramont. Faça um desafio para ele. Um duelo. Ganhando ou perdendo, é uma saída. E eu acho legal que esse filme tem várias coisinhas que respeitam nessa ideia toda que a gente falou aí do Shimazu, do Kane, do próprio John Wick, né? Cara, nós somos uma galera tipo da velha guarda e a gente se respeita e apesar de todas as merdas que a gente tá sendo colocados, né? E tem toda a ideia toda tipo, do próprio filme que eles trabalham muito forte com a ideia de regras e todos eles estão presos por regras, inclusive esses personagens. Eu acho que é bem interessante ali, mas eu acho que esse filme tem personagens coadjuvantes muito mais interessantes que todos os outros que a gente viu ali. Exatamente. Sabe? E um deles, ainda digo, o cachorro. Amei aquele cachorro. Cachorro do rastreador, né? Mas é porque nos outros filmes, por exemplo, por mais que você tivesse no que a gente viu o Parabellum, né? Que você tinha
a Justicar lá, que tava lá um pé no saco, mas que eu acho legal, que é uma personagem que não lutava e ainda assim colocava uma ordem ali. O cara que era lá no filme 2, que é meio que o cara que enfrenta ele quando ele vai fazer o assassinato lá em Roma. Eu esqueci o nome dele, mas é o cara que era o guarda-costas, né, da mulher lá que ele vai matar. Ah, tá. Ele é interpretado pelo Common. Que ele meio que faria o papel do Kane aqui, né? Estaria ocupando o lugar do Kane, que é esse rival dele que vai ficar tendo vários embates com eles até que eles tenham o embate final. Você não tem nada da história daquele cara. Você sabe só que ele é um capanga e que ele tinha, aparentemente, alguma relação com aquela mulher eu acho que é uma relação romântica, mas podia ser também só uma relação de respeito, alguma coisa assim. Mas não tem nada, tipo, do restante da galera, normalmente, você não tem muita coisa. Nesse não, cara, você meio que saca qual que é a do Kane, você saca até mesmo do rastreador, né, da Akira, tipo... São personagens que estão ali junto que têm substância. Nisso eu acho que eles trabalharam muito bem no filme, de trazer novos personagens, e todos que entraram são, assim, enriqueceram ainda mais a narrativa. E eu acho que não pesou tanto pro Keanu Reeves fazer o próprio personagem dele com poucas falas. Mas deixou o filme bem mais, assim, interessante pra mim, num ponto de vista. Deixou o filme bem mais, assim, me deixou mais curiosa sobre o universo. O filme começa, como é que eu vou odiar mais desse vilão do que dos outros filmes? Põe o cara pra matar o Concierge do Continental. Sim. Isso foi pro público dizer, porra, agora é pessoal. Vamos contigo, John. Arrisco dizer que ele foi um dos melhores vilões da franquia. Foi o que eu mais fiquei com raiva. É engraçado, né? Porque quase todos os filmes eles apresentam uma coisa nova do John Wick, né? Nessa ele quis apresentar a ideia desse Marquês, né? Desse Imperator, né? Tipo, que eles colocaram, que era o cara que tinha a licença de todos os anciões pra poder caçar o John Wick. E acho legal porque, de novo, você tem algumas figuras que eles colocam. Eu acho legal isso em todos os filmes, eles tentam trazer uma coisa nova, né? A gente tinha a Justicar lá do outro filme. Nessa você tem o Clancy Brown, que, porra, em Pinguim ele tá fantástico na série do Pinguim, é muito bom. Mas que ele é o cara ali também, que é, sei lá, o mensageiro, né? O cara que vai trazendo as coisas, que ele fica permeando o filme inteiro também, levando as mensagens não só do Marquês, como organizando o restante das coisas, né? Então, de novo, você tem um outro cargo sendo apresentado, você tem uma outra galera sendo apresentada, um outro esquema, mas eu acho que nesse eles trabalham bem menos ideias novas, apesar de apresentar isso daí, porque a ideia, de novo, de tudo, né, cara, que permeia John Wick é a ideia das regras e das consequências, né? Tudo que você faz tem consequências e você precisa lidar com elas. E assim, desde o filme 1 eles estão batendo nessa tecla, né? E nesse, parece que só vamos aprofundar mais ainda essa história, né, onde cada um deles vai ter que tá tendo que pagar um preço por aquilo que fez anteriormente, né? E agora tá nessa vida agora pra pagar isso, né? Sim, eu acho que esse meu comentário vai ser engraçado, mas é uma verdade que eu observei no filme e tava analisando sobre a alta cúpula, né? Questão de regras e consequências. O único personagem, porque ele é um personagem, que respeitou todas as regras, foi o cachorro. Porque ele sabia quem ele ia morder e quem ele não devia morder. Ele era o único que sabia as regras da alta cúpula. Ele foi o único que respeitou durante o filme inteiro. Novamente, os cachorros roubando a cena em todos os filmes. Sim. Bailarina precisa de um cachorro, hein? Queria registrar. Esse filme também eu achei que é interessante como não tentou expandir tanto o mundo, né? Engraçado como parece que os outros filmes eles tentaram muito ir pra fora, e aí esse parece que eles decidiram ir mais pra dentro. Eu acho que até pra ideia que a gente falou lá também no início de cenários abertos com menos pessoas, as localidades também do coisa diminuiu e aí parece que você focou mais nos personagens, nos dilemas deles, evitou dessa vez de mostrar 1 milhão de lugares, né? Apesar que a gente vai pra França, né? E eu não sei porquê, mas assim, eu sei que parece um absurdo falar isso, mas parece que esse filme é menos galhofa do que os outros. É um filme mais sério. Acho que entra naquela coisa também, né, que vocês comentaram antes, dele dos locais estarem mais vazios, né? Você não tem muita coisa assim, é um local que não tem ninguém ou é um local que só tem as pessoas participando da ação na maioria das cenas, né? Tipo, no hotel, a cena do hotel, que é uma cena que tem muita gente, o pessoal vai todo embora e tem aquele ataque no hotel, então são as gangues ali se confrontando. Ele não tem muita coisa igual o outro, né? O John Wick andando, indo na rodoviária, indo pegar avião, andando de metrô. Quando ele vai no metrô, o metrô tá vazio, inclusive. A cena mais engraçada desse filme, pra mim, sim, eu acho que foi a única.
foi a cena da escadaria, porque cada vez que ele rolava as escadas eu achava aquilo muito engraçado. O cara rolou uns 60 ou mais degraus rolando. Ele rolava, parava, chegava lá embaixo e levantava eretinho. Ele parecia o Neymar, achava que ele não ia parar nunca mais, velho, tipo, de cair, mano. Tipo, eu falei, meu Deus do céu. Uma cena que eu achei muito divertida nessa na escada foi que o cara ele bateu no cara, o cara começou a rolar, ele parou, levantou o cara como se o cara fosse um skate. Literalmente, ele levantou como se o cara fosse um skate, defendeu de tiro e tacou o cara pra rolar de novo e o cara seguiu rolando a escada. E ele voltou pra ação. Eu achei essa cena muito engraçada, a escada. É interessante que, tirando o guarda-costas principal do Marquês, todo assassino, e o próprio Kane, né, e o rastreador, os assassinos mais caricatos morreram nos filmes anteriores ou aprenderam a não se meter com John Wick. Porque a galera que vai atrás de John Wick no final são os mesmos 7 atores repetindo em loop. Porque é uma galera genérica ali que, pelo amor de Deus. É verdade. Total. Os 7 morrem, respawnam ali perto e vão atrás de John Wick. Reforçando a ideia que é um jogo, como você falou. Apesar que tem um cara meio caricato, né? Que é o cara lá quando ele vai fazer o trabalho pra poder voltar para a família dele. Mas ele é um boss, né? Ele é um mini boss ali, né? E porra, que tá claramente numa roupa de gordo, né? Não lembro agora como é que é o nome daquele bodysuit, né? Que eles falam, fat suit, né? Que eles falam que é aquela roupa que personalmente Hollywood usa pra engordar o pessoal. Claramente o cara não é gordo daquele jeito, né? Porque não faz nenhum sentido o corpo dele, né? Foi umas coisas esquisitas assim. Você estava falando da cena do cara rolando, Sarah, lembrei de uma cena muito boa até que o Guaxa falou quando a gente estava vendo ali, que é quando eles estão lutando ali no... É o Arco do Triunfo que eles passam? Que o maluco é atropelado, ele voa e o John Wick mata ele no ar, tá ligado? Assim, quantas mortes podem caber dentro desse filme? Vocês acham? Todas. Quantas mortes? Porque assim, eu contei... Gente, eu fui tentar contar. Eu acho que foram umas 140 ou mais mortes dentro desse filme. Ele matou com faca, com um tchaco, com carro, queda de prédio, com o que tivesse na mão. Olha, eu acho chutar que se ele tivesse uma colher, ele matava também. Ele matava alguém com uma colher. Porra, uma colher ia ser bacana. E assim, as mortes foram assim, bem mirabolantes. Eu lembro na hora do filme que teve aquela cena que o cara, ele quicou, foi o figurante, né? Veio pra matar o John Wick. O cara quicou em uns 3 carros e ainda levou uma tronetada de um outro carro. O corpo dele girou no ar, caiu e ainda levou um tiro quando caiu no chão. Fui aqui buscar aqui o body count. No quarto filme é isso aí mesmo. Estima-se que o John Wick matou 140 inimigos. O body count dos 4 filmes do John Wick, né, de acordo com o site aqui, tá em 439. Esse filme ele matou bem mais, né? E digo mais, ele ainda matou um cara que tava distraidaço. Tem uma cena, assim... A gente pisca, parece que nem vê. Eu tive que voltar mais 2 vezes pra tentar ver essa morte, que foi muito aleatória, que foi lá no Continental, se não me engano. E aí o cara, eu acho que o cara era só segurança, não sei o que ele tava fazendo. Ele escuta um barulho, aí ele vai olhar. Quando ele olha, ele leva literalmente um tiro, ele cai e morre. Tipo, a câmera nem foca nele direito, tipo, não tem ninguém ali. Aí você olha assim, tipo, caraca, o cara morreu. O cara morre aleatório. Fora as outras mortes do John pegando e atirando uns caras aleatórios na rua. Assim, esse filme eu acho que ele foi que ele matou mais figurantes também. Ele deu muito tiro aleatório. Eu consegui achar aqui, o primeiro filme tem um body count de 77 mortes. O segundo tem 51 mortes. O terceiro tem 94 mortes. E o quarto filme tem 140. No primeiro filme tem uma morte a cada 1 minuto e 18 segundos. No segundo tem uma morte a cada 2 minutos e 30 segundos. No terceiro filme, uma morte a cada 1 minuto e 23 segundos. E no quarto filme é uma morte a cada 1 minuto e 20 segundos. E é um filme maior, né? Exato. E esse tipo de morte nesse filme acontece várias e várias vezes. Tem um figurante que tá em movimento, né? O John Wick tá correndo, ele nem olha pra trás, ele só atira. E o cara cai. Tipo, ele nem olha pra trás, ele só bota a arma pra trás e atira. Pronto, headshot. Eu gosto das conformações de morte que o Kane faz, né? Porque ele vai lá e dá 3 espetadas no cara, tá ligado? Tipo, já no chão, né? Com aquela espada bengala dele, né? Só pra confirmar que o cara tá morto. O próprio John Wick que tá vendo, ele dá um tirinho na cabeça que é pra garantir também. Dá pra ver que ele ficou irritado que ele tava atirando no cara, os caras não caíam. Aí ele tipo, pô, o que tá acontecendo? Vou dar um tiro pra confirmar só, pô. Uma cena que eu gosto bastante, que eu queria trazer aqui, a mesa de pôquer. 2 coisas engraçadas nessa cena. Uma é o John Wick receber a mão do morto, é até citado. Vocês conhecem a história da mão do morto? Eu conheço, mas pode contar. Ele tem 2 pares, acho que é 2 preto e 2 ais, se eu não me engano. E reza a lenda que o Wild Bill, né, era um pistoleiro há, sei lá,
quase 2 séculos atrás, ele era um matador e viciado em pôquer. Tanto que ele morreu numa mesa de pôquer. Foi encontrado o corpo dele segurando as cartas. E as cartas na mão dele, a mão do morto, né? Eram as mesmas que o John Wick recebe ali. Então aquele... 2 pares pretos ali, acho que é 8 e, sei lá, e as. Esses 2 pares ficaram conhecidos como a mão do morto. Outra cena engraçada ali é que o Kane, que é cego, ele sabe as cartas que ele tem. Aí, como? É igual o Demolidor, que conseguia ler livro só com a diferença entre a tinta e o papel na expressão? Não que fosse, porque a carta é lisa. O Kane é só muito inteligente. Tanto que a segunda melhor mão cai pro ninguém, e quando o vilão revela que tem a melhor mão possível, o Kane fala, ele tem tal e tal carta, né? Aí eles falam, sim. Porque ele sabia que todas as mãos... O John Wick não ganhou a mão do morto por ser uma coincidência. Por ser o destino dando uma mensagem pra ele, ó, John Wick, tudo isso só vai acabar quando você morrer. Não, o cara que embaralhou a carta, que é o vilão daquela cena, ele escolheu a mão de todo mundo. Então, era uma piada. Ele deu esperança pro ninguém, dando pra ele a segunda melhor mão. Deve ter alguma piada específica que eu não consegui pegar, pro Kane sacar que cartas ele receberia se o oponente pudesse escolher as cartas pra ele, sabe? Então, porque ele já tinha ouvido que o John Wick tinha a mão do morto. Então, porra, a cena toda é construída pra gente entender, ele tá contra um cara que rouba, que escolheu a mão pra todo mundo pra passar uma mensagem, sabe? Tá, eu acho muito foda essa construção. Safado. Por isso que eu gostei tanto desse vilão, assim, eu achei ele o mais inteligente, assim, no quesito de tentar ferrar os outros mesmo. Os outros eram tipo, vamos resolver isso. Minto. Ele e a juíza do outro filme. Eu gostei muito deles dois. Esse filme não volta ninguém. Podia voltar a juíza. Como não volta o Lawrence Fishburne, que está tirando aí, porra, não volta ninguém. Tem 3 falas do filme todo. Mas assim, ó, vamos lá. Podia ter voltado o Peste. Não voltou. Halle Berry, que fim levou, né? Adorou o filme, ó. Nossa, perdi 3 costelas, quero mais. Por que não chamaram ela pro outro? O Lawrence Fishburne, ele só volta realmente que era pra 3 falas, cara, não me conformo. Ele faz a primeira fala pra fazer uma referência de novo à Divina Comédia, né? Que, assim, o diretor, né, tá, assim, de pipi duro pela Divina Comédia, né? Acho impressionante. Todo filme tá citando. Pra dar as armas e, no final, pra lápide do John, né? É absurdo, né? Tipo... O próprio Winston, né? Ele participa pouco desse filme comparado com o anterior. Ele tá ali, ele dá aquela negociada e tal. Acho que pelo fato, igual a gente falou, né, desenvolveu mais esses novos personagens, deu bastante atenção pra eles. Eles tiraram todo mundo. Inclusive eu sinto que, tipo, o John Wick tá presente em boa parte das cenas e todo o combate, mas eu sinto que ele ali, ele tá meio de lado até na própria coisa que tá rolando, assim, que é a coisa, né, tipo, tá ok, John Wick, a gente já te conhece, você vai fazer seu serviço daqui a pouco, mas vamos mostrar esses outros personagens aqui novos. Quando eles vão pro Japão, esquecem total dele. Tipo, tá, fica aí sentado comendo rapidão que a gente vai ter a cena de ação aqui e você fica aí sentado. Aí tem toda aquela cena de ação, que pra mim foi incrível. Eu gostei muito da luta lá no Continental do Japão. Foi uma das lutas que eu mais gostei também, da exploração do cenário, porque trouxe armas diferentes. Eu gosto muito de espadas, de arco e flecha, lanças e tudo mais. E eu achei muito bacana que teve uso de katanais, teve o uso de arco e flecha, a forma também como a própria filha do dono do Continental usou a Akira, né, o arco dela. Até brinquei falando assim, é um arco de fibra bem potente ali pra segurar golpe, porque ela tava literalmente macetando os caras com... Além de lançar flecha, ela ainda tava batendo assim, corpo a corpo com arco. Não era assim, pra trazer tradição e modernidade. Os caras não usavam arco de sacanagem. Dava pra ver que as armaduras paravam tiros e a flecha atravessava. A flecha era mais efetiva contra aquele tipo de blindagem. E tem outra coisa, né? Que as outras vezes que a gente viu o Continental, era tipo... Continental Estados Unidos, a arma nos Estados Unidos, você vai na padaria e compra. Agora, o Japão tem um controle restrito de arma muito grande. Então, mesmo tipo a máfia, essas coisas, eles têm pouco acesso a armas. E então faz total sentido eles não terem, além do fator maneiro, eles não terem lá no Continental de Osaka arma de fogo. Eles têm armas brancas, armas tradicionais. Então, os caras fizeram pesquisa aí, ó. Aqui tem informação.
Um homem tem que estar elegante quando chega a hora de se casar. Ou quando vão enterrá-lo. Eu sinto muito isso que a Sarah falou, que o John Wick ele meio que serve como uma costura do filme, mas não parece uma história dele, sabe? Me parece que assim, também que ele tá usando pra costurar esse filme. Me parece muito a ideia tipo de sobrepujar a antiga cúpula, que era uma organização já meio que ultrapassada pra eles, que a gente coloca agora, eu acho que nesse filme, coloca muito mais a ideia de que a alta cúpula é filha da puta, sabe? Nos outros, sabe? Não, ela que escraviza as pessoas, que coloca elas em contratos que vai ficar pro resto da vida. Ela é o capitalismo, sabe? Tipo, é o grande mal a ser batido. Me coloca meio que assim, e aí parece que a história dele meio que some, né? E ele fica usando muito pra costurar, né? Porque o cara fala, não, a gente vai mandar mensagem, todo mundo que ajudar o John Wick vai ser morto. Eu falei, ótimo, é o melhor jeito de você fazer com que todo mundo vá pro lado do John Wick, né? Você zoar com todo mundo que tá ali, né? De graça, só pra mostrar um ponto, né? O melhor jeito de você fazer as pessoas se voltarem contra você depois. Tanto que, assim, todo mundo tá disposto a ficar do lado do John Wick, muito mais por causa da posição que a própria alta cúpula, né, decidiu assumir. Então, não sei. Em algumas partes me parece que até não é muito o filme dele, mas um filme sobre como derrotar a cúpula. Sim, até mostra que a cúpula, né, no caso, bem que escraviza eles mesmos, porque sempre mostram que os assassinos, eles querem sair dessa vida. Tanto é que na história do Kane ele também quer sair dessa vida, não por causa de uma mulher, mas, assim, por causa de uma mulher, mas não de forma romântica, mas por conta de amor paterno, que é pela filha dele. Ele quer se ver livre para ele e para a filha dele seguirem a vida deles. O John Wick, ele quis sair porque ele encontrou um amor. Ele queria seguir a vida dele. E aí a gente tem a fala do vilão, né, que é o Marquês, né, ele fala assim, você nasceu para isso. Porque você era órfão, a gente te deu casa, a gente cuidou de você para isso, você é só um assassino. E é isso que você vai ser, até o final. Você vai ser um assassino. E ele diz isso pro próprio Kane também, quando ele coloca o Kane para fazer parte lá daquele duelo final. Que ele diz assim, você é um assassino. Se você ganhar, tudo bem, tu para de ser. Mas eu quero te lembrar que você é um assassino. Realmente, eles estão ali pra torturar, né, todo esse universo. Tu vê que ninguém entrou porque queria, mas sim porque houve a necessidade de. E acho que também, inclusive, a gente cometeu um erro ontem, porque a gente parou o filme na hora que acabou. Eu ia dizer isso. Mas esse filme não acaba. Ele tem uma cena pós-crédito, e a cena pós-crédito não é sobre John Wick também. Bassi e Sarah, sabe que cena é essa? Comenta aí qual que é a cena pós-crédito. Eu não tô recordando. Sobe os créditos, acaba o filme, o Kane tá liberto agora, ele pode finalmente se aproximar de sua filha, e ele tá numa multidão indo em direção a ela tá tocando lá acho que é um violoncelo, né, Caio? Eu não sei se é um violoncelo, um violino, alguma coisa assim. É porque eu não revi a cena, né, eu lembro tô puxando de memória. E ele tá indo encontrar ela feliz, né, finalmente vai poder abraçar sua filha, e a Kira tinha dito pro John Wick, se você não matar ele, eu mato. E ela tem tipo um estilete, e ela vai em direção a ele pra atacar ele. E ele tá distraído pra ver a filha. Será que ele morreu? Será que não morreu? O que aconteceu ali? Ficou em aberto. Caramba, eu não lembrava dessa cena. Ela tromba com ele e fica tudo preto. E aí o diretor, o que ele falou? Que originalmente ela ia matar ele ainda. Só que eles falaram, eu acho que tá muito e vamos só cortar pra ficar tudo escuro. Deixar aquele né? Por sinal, ontem, quando a gente acabou o filme, ficou aquele debate. Nossa, pra mim na época tava todo mundo achando que o John Wick morreu. Eu pesquisei no YouTube, da época, milhares de vídeos com teorias falando sobre John Wick estar vivo. Eu tenho um comentário pra fazer sobre isso. Por que eles não deixaram, assim, se ele morreu ou não morreu? Porque se perguntarem pro Keanu Reeves se ele queria voltar como Keanu Reeves do túmulo, ele ia levantar falando, yeah! Só pra finalizar. Cara, é que de verdade, eu não entendo muito o porquê. Pra mim fechou, sabe, o filme. A gente tem a cena maravilhosa lá do duelo final, que, né, dispensa acho que comentários sobre ela é perfeita, né, em todos os sentidos. Só que aí, cara, no final, a gente ficou debatendo por quê. Mostra-se lá o túmulo dele, a gente não vê o corpo dele, né? Mas mostra o túmulo e vê
tem aquelas conversas ainda do King com o Winston, que, né, onde é que será que ele tá? No céu, no inferno, ele pode estar em qualquer lugar, né? Só que assim, tudo bem, vamos imaginar que ele forjou a própria morte, então aquele túmulo é de mentira e eles todos estão mentindo, né, sobre a morte dele. Por quê? Porque assim, ele termina o filme fazendo um acordo com o perdão da alta cúpula sem poder dar nenhuma repercussão nem nada. Ele tinha uma saída livre, garantindo pros amigos dele e garantindo pra ele tudo. Por que ele ia ter que fingir a morte dele? Sabe? Porque da outra vez que ele saiu, ele não precisou fingir. Ele saiu e realmente, olha, deixamos você quieto. Alguém podia querer, imagina eu arrumar a glória de ter matado o John Wick. Alguém ia atrás dele, alguma vingança em aberto ia atrás dele. O filho do ninja do episódio 3, talvez a menina lá que usava libras, né? Na verdade, a linguagem americana de sinais, morreu, mas vai que não morreu. Então, assim, faz sentido ele forjar a própria morte, ainda mais num mundo em que a gente tinha um cara que não enxerga dando tiro e matando gente a 30 metros de distância. Nossa, faz sentido isso, Guaxa, porque a gente tem o Senhor Ninguém que era um caçador. Por exemplo, se ele não tivesse forjado a própria morte, alguém estaria caçando ele pra poder passar a informação. Era um cara que sabia o tempo todo onde estava o John Wick. Olha, então, de novo, a gente trabalha com a informação que a gente tem, né? E no filme, todas as pessoas que poderiam querer o John Wick morto ou morreram ou ficaram em paz com o fato dele estar vivo. Eu não só pesquisei os vídeos, Bass, como eu cliquei naquele que parecia o mais doido. E o cara me dá o seguinte argumento. Na cena final, tem um novo cachorro do John Wick. O novo cachorro do John Wick, que a gente conheceu lá no segundo filme, ele em momento algum olha pro túmulo. Ele tá o tempo todo olhando pro lado. Porque atrás daquelas árvores só pode estar John Wick. Faz todo sentido, não queria dizer nada não. Segundo o diretor... eu acredito nessa informação. Segundo o diretor e o Keanu Reeves, eles fizeram uma exibição, e aí no final da exibição, eles falaram que eles deixaram na mão da audiência decidir se o John tava morto mesmo, no final do filme. E aí quando eles perguntaram pra audiência se eles acreditavam que o John Wick estava vivo, todo mundo concordou que ele estava vivo. E aí, provavelmente, depois o estúdio também falou, sim, o John Wick está vivo e vocês vão fazer mais um filme. O público do John Wick, que decide se ele está vivo ou não, são homens de fraque, com um monóculo, assim, uma cartola, um saco de dinheiro que eles estão sacando dessa franquia, dessa vaca leiteira que eles estão extraindo. Conhecidos como alta cúpula. Alta cúpula de Eles Hollywood. não vão parar enquanto o John Wick não morrer. Assim, eu acho que talvez ele apareça em algum momento no próximo filme. Olha, ainda se passa entre o 3 e o 4. Antes. Mas, uma cena extra, cena final. Assim, e vai ter o 5, que eu espero que seja depois disso tudo. Seja estilo Top Gun 2, sabe? Ou Rambo 2, que é a versão original da cena, né? Eles indo na PQP buscar o John Wick lá porque algo precisa ser feito. Ele todo barbado, cuidando da fazenda dele, com 42 cachorros. Isso! Ele vira a velha dos cachorros, sabe? Aquele monte de cachorro. Ele tirando cocô de cachorro de pá, sabe? Porra, é isso que eu quero. Ai, cara, eu não sei. Eu, particularmente, eu acharia muito mais interessante o fim dele, tipo, morto. E isso se encerra. Eu acho que os 5 vão arrumar uma namorada pro John Wick. É porque começa a ficar essa coisa mais galhofa do que já é. E aí eu acho que há limites pro ridículo. 5. John Wick no espaço. Vira Velozes e Furiosos, né? Que os caras começaram roubando o DVD de caminhão e terminaram, né, fazendo uma missão pra Marte. Eu quero registrar que primeiro Velozes e Furiosos é sobre corrida de carros, e não o último, acho que o penúltimo, eles literalmente transformam um carro num foguete e batem ele num satélite. Literalmente, não é assim, não é figurativamente. Eles transformam um carro num foguete, ele vai pro espaço, eles ficam lá sem a maneira de destruir o satélite, eles decidem bater contra o satélite e vão bater a porta de uma estação espacial chinesa para pedir uma carona. É isso. Isso é maravilhoso. Eu queria muito um podcast sobre toda a série Velozes e Furiosos, porque eu acho maravilhoso. A próxima série, depois que a gente terminar então do John Wick, vai ser Velozes e Furiosos, porque a Domênica... Por favor, Domênica,
Aprova isso aí, por favor. Ela já quer fazer... E assim, o primeiro Velozes e Furiosos não era sobre corrida de carros. Corrida de carros era um esporte que eles praticavam. O ganha-pão deles era assaltar caminhões que estavam carregando DVDs. Lembra? Que o negócio deles mesmo era assalto de caminhão. É porque na época DVD valia alguma coisa. E agora tá ficando atual, porque agora voltou a valer. Porque a gente não tem a propriedade de mais nenhum filme, porque virou tudo de streaming. Então, talvez no próximo Velozes e Furiosos eles voltem a roubar DVD, porque agora vale alguma coisa. Então, olha aí, o Guaxa levantou isso aí. Porque assim, a gente sabe, o John Wick, ele, à medida que os filmes vão passando, ele tem que explorar novos meios de matar, ele tem que explorar pessoas diferentes pra ele bater, né? Então ele já bateu na máfia russa, agora ele já foi pro Japão, a outro lá ele foi lá no Oriente Médio. O que falta? Episódio 5, o que vocês acham que vai vir? Espaço eu acho que não vai vir. Episódio 5, cara, episódio 5 acho que tem que ser Batalha Naval, né? Não, acho assim, se eles quiserem ir pro topo, matar toda a cúpula e fazer com que não exista mais cúpula, talvez. Pode ser que a menina procure ele. Porra, ele matou o Imperator, que teoricamente representava toda a alta cúpula e... Não, mas era o bucha, né? Para os caras não ter que ir lá fazer o serviço sujo, mandaram o cara. Aliás, mano, que pleiba, né? Como é que coloca um pleiba daquele pra comandar o negócio? Mas é o que eu falei que a gente tava vendo. Se eu tenho poder de decisão, eu não vou enfrentar John Wick. Eu vou mandar um playboy, entendeu? Um garoto com uma cara de quem, sabe, mamãe passou talco na bundinha até os 18 anos. E se tu parar pra pensar, se fosse outra pessoa no lugar do Marquês, o John Wick tinha morrido. Porque era só dar pro ninguém o que ele pediu, era só ter tratado com respeito o Kane, sabe? Dava pra resolver. Mas o filme lida com isso, né? O filme tem uns motes. Ele fala muito até pro ninguém da questão do ego, né? Do ego. E aí no final ele é morto pelo ego, né? E o filme inteiro falando sobre a questão de regras e consequências, porque ele mesmo fala, né? Tipo, lá no início pro Winston, que sem regras nós somos animais e nós vivemos pelas regras, morremos pelas regras e temos que arcar com as consequências delas e no final ele é morto pelo ego dele e pela consequência das regras, né? Então assim, literalmente o John aponta pra ele e fala consequências, né? E atira, sabe? E, apesar que é uma cena maravilhosa, cara, quando o Winston no cinema, todo mundo já sabia que ia acontecer, né? Tava na cara que era aquilo. Mas quando no cinema, eu lembro quando eu assisti, o Winston vira e fala, tipo, seu idiota, ele não atirou. Cara, minha sala de cinema veio abaixo. E é uma das poucas cenas que o filme para pra te explicar alguma coisa. O maluco não atirou, e você entrou agora pro desafio, então eu posso matar você. Foi estratégico, eu achei isso fantástico. O Kenny já sabia o que ia acontecer, porque eles ali, implicitamente, já tinham feito um acordo. Quando o Kenny fala assim, agora você que tá me devendo, ele fala pro John. Meio que como fosse assim, cara, a gente não vai se matar, porque a gente é amigo. O objetivo dele não era matar o John. Era literalmente tipo, vamos engambelar esse cara e ferrar com ele, porque ele tá achando que é esperto. Tá achando que é o espertão. Eles não iam errar um tiro contra um alvo parado. Exato. Tanto é que eles dão... O primeiro tiro deles é um tiro assim... O primeiro tiro de 30 metros, os dois acertam o braço um do outro. No outro, quando é 20 metros, o Kane acerta o trapézio do John e o John acerta bem um tiro na barriga dele, na lateral. O John foi maldoso, foi na barriga, né? Ali com certeza pegou alguma coisa. Ali perdeu um rim. Mas tinha que ser, né? Sim, perdeu alguma coisa. Mas eu acho que isso é só pra poder montar toda a encenação pro cara. Achar assim, tipo, eles estão atirando a Vera, os dois são bons mesmo. Tá entendendo? Porque o tempo todo, quando o capanga, né, do vilão veio falar com ele, falou assim, mas você chamou um cego. Ele falou assim, mas ele sabe atirar, esse cara é bolado, ele consegue matar o John. E realmente eu acho que se ele estivesse atirando a Vera, os dois tinham se matado. Não acho que um ganharia, eu acho que os dois tinham morrido, os dois tinham se matado. E aí o último tiro, que foi orquestrado, tipo, o Kane atirou mesmo, mas ele atirou, foi um tiro não letal. Ele sabia onde ele estava atirando, porque ele sabia a posição que o John tava. Eu arrisco dizer que talvez os primeiros tiros foi só pra saber e dar a orientação pro John saber se posicionar na hora do último tiro. E o John segurou, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que o cara, por ego, ia tipo assim, eu matei o John Wick. Porque, se eu não me engano, o Winston chegou e falou assim, imagina, assim... Não, foi o Winston não, foi uma outra pessoa que chegou pra ele e falou que, assim, imagina se você é o cara responsável por matar John Wick. E aí aquilo inflou o ego dele. Você é o cara que vai acabar com o John Wick. E aí, no final, ele pensa, vou dar o tiro de misericórdia. Ele literalmente entrou no jogo. O que eles já esperavam que ia acontecer.
Porque o próprio Winston ficou o tempo todo falando assim, ele é muito ego. Tanto é que toda vez que ele conversa com ele, naquela cena que eu achei tão bonitinho, a forma como ele anda, achei muito fofinho ele andando, pra falar com o rapaz ali no... acho que era um museu. Ele fica de costas e ele sabe como massagear o ego do rapaz. Porque o rapaz, na minha visão, ele parecia muito um estudante de direito do primeiro período, que acha que sabe tudo de lei e que vai resolver todos os problemas do direito penal e do direito civil com o seu primeiro período. E aí o cara que é mais cascudo sabe de toda a trajetória. Tanto é que ele é tão arrogante que ele fala pro Winston, mas eu quero te lembrar que isso que você lembrou da lei antiga pra mim, também tem a cláusula tal, que você pode morrer junto, que aí vai pegar pra você. Só que em nenhum momento o Winston tava preocupado com isso, que ele sabia que eles iam ganhar. A confiança dele no John Wick era tão grande que ele sabia que eles iam ganhar. Porque o garoto já ia perder por causa do ego dele, que era maior do que a não sabedoria que ele não tinha. Essa cena que massageia o ego dele também mostra o ator incrível que escolheram pra ser o Marquês, que eu acho muito... Se for rever... O Marquês tá olhando pro quadro, o Winston tá jogando com o ego dele e o ator, ele dá um micro sorriso com o canto da boca. Tu vê que ele saboreia aquela alegria, mas ele engole assim, é 1 segundo de risada. Porra, incrível. Também sutil, como a gente falou antes, não tá explicado ali. Ele não gargalhou igual um maluco. Matarei John Wick. Diferente do Santino, né? Ele se permitiu um cantinho de boca e escondeu. Eu achei essa cena muito bem construída de mexer no ego, muito bonito. Assim, os micro risinhos que ele dava. Eu amo demais esse ator é incrível. Esse ator que vocês estão falando é o Bill Skarsgård. É a família toda, tudo Nepo Baby. Ele é filho do ator que faz o Lúthien em Andor, que também fez Chernobyl, eu acho. É o Stellan Skarsgård. Ele é irmão de um cara que fez True Blood, que fez Mudo, que é outro Skarsgård, e ele é irmão de um outro que fez o Flock no Vikings. Eles são, devem ser todos os atores do país que eles são, que eu não sei qual é. Eu quero que você encontre a sua paz, mas uma morte boa só vem depois de uma vida boa. A gente já comentou um pouquinho, né, sobre a nossa expectativa de Bailarina, que vai estrear mês que vem, e a gente vai tentar gravar no próprio mês que vem mesmo. Vamos ver como é que os cinemas de cada cidade nossa vai se comportar. Eu queria... Desculpa, eu posso só trazer uma informação? Cavada agora. 35 dublês se revezaram pra gravar a cena de rolar a escadaria abaixo. 35. O John Wick deu, para pelo menos 4 que se sabe, mas provavelmente todos receberam, um Rolex. E gravado atrás desse relógio estava escrito John Wick 5. Nossa! Pro dublê que rolou a escada. Meu Deus. Imagina você na filinha, você é o dublê 33, e tá lá, agora, tá chegando minha vez, você vai aquecendo e você tem que só rolar. Imagina tu ganhar um Rolex do Keanu Reeves escrito John Wick 5. Cara, porra, isso deve valer uma fortuna. Eu rolava escada por isso. Você já louco, vale pro seu Rolex. Compensa muito. Eu rolaria. Por ter, sei lá, o DNA do Keanu Reeves de alguma forma, já vale mais. Não é pra clonar ele no futuro. Pra ter meu próprio John Wick em casa, é isso. Voltando então, que a gente tava falando do Bailarina, a gente vai tentar assistir todo mundo, né, conseguir gravar. A gente já sabe algumas informações, que vai ser depois do Parabellum, né, eu tava falando lá, e tem a participação do Keanu Reeves como John Wick. Ele tá no título, né? Uma aventura John Wick, né? Um negócio desse. Muitas expectativas para Ana de Armas, porque o que apareceu dela até então, ela tá muito boa no filme. Não faço mais fucking ideia. Alguém sabe mais ou menos o que vai ser o filme? Tem alguma coisa que já saiu? Tá, eu tenho a sinopse aqui. Vamos lá. Bailarina é um filme de ação e suspense neo-noir, dirigido por tal e faz parte do universo expandido de John Wick. Roteiro tal. A trama segue uma assassina habilidosa, interpretada por Ana de Armas, que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma, que é a mesma que a gente vê nesse filme e no anterior, que é a do John Wick, né? Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família, que é o pessoal que morre no John Wick 3, né? No Parabellum ali. O filme se passa entre o 3 e o 4, né? Então ela vai vingar quem morreu no 3 ali, expandindo o conceito e introduzindo o terceiro filme da franquia. Além de explorar o mundo das assassinas de aluguel, Bailarina traz de volta Angélica Houston,
como a mentora da academia de balé, né? Lembra que ela só furou a mão, se eu não me engano, ela ficou viva no filme, né? Mas a gente sabe nesse filme agora que tinha uma outra matriarca lá que faz o acordo com o John Wick, porque a personagem que a Angélica Houston fazia morreu. Não, a Angélica Houston tá nos Estados Unidos. Aquela é na Alemanha, em Berlim. Lá mataram o pai dela, que era quem mandava na organização antes dela. A vingança é do pai dela. Não, tudo bem, eu tô dizendo que assim, quando o Keanu Reeves vai conversar com a família dele lá, ele vai buscar asilo pra poder fazer um reingresso, porque ele saiu da família no Parabellum, ele sai e aí ele tem que ser reintegrado à família. Aí lembra, a moça falou, quando ele fala o nome da fulana, tudo, deu a entender que a fulana era a Angélica Houston. E ela fala, ela morreu, tá ligado? Tipo, quem manda aqui agora nessa porra sou eu. Apesar que, assim, ninguém pode ter morrido, né? Porque pode ter sido só fingida a morte, né? Então... A produção conta com a participação de personagens icônicos da franquia John Wick, incluindo Ian McShane. Foi o último filme do Lance Riddick, né? Eu acho que sim, acho que ele morreu depois, né? Ele morreu em 2024. E o próprio Keanu Reeves, que faz a aparição como John Wick. Que bom, né? Não vai aparecer como Neo no filme da bailarina. Ele vai ser como John Wick mesmo, tá confirmado aqui, obrigado. Esse spin-off promete intensificar a mitologia do John Wick, com cenas de ação eletrizantes e uma protagonista determinada a fazer justiça. Expectativas pro filme do Bailarina? Vocês estão como? Tiro, porrada e bomba. Vai ser um filme com história e por isso vai decepcionar a todos. Vai ter história e não vai ter cachorro. Vamos ficar decepcionados. Eu aposto que vai ter bastante história. Vai ser o filme que mais vai contar a história do universo e talvez um pouco da cúpula. E também eu acho que vai ser um filme muito emocional. Eu não tenho nenhuma opinião sobre. Veremos, tô curioso. Eu não tenho muita informação sobre ele. Acho uma ótima escolha. Ana de Armas. Pra um filme com armas. Não, mas como é que tá a sua expectativa pro filme? Então, eu não tenho nenhuma expectativa. Nenhuma, né? Nada. Eu nem gosto de John Wick, tô aqui pelo podcast. Eu só vou assistir porque eu quero gravar mais um episódio, tá ligado? Porque se não fosse gravar, nem assistir essa merda, tá ligado? Por mim, nem precisa. Eu gosto mais do Basque do Keanu Reeves, é isso que ele tá dizendo. É isso mesmo, é isso. Não, eu só vou ir no cinema assistir esse filme por causa de vocês. Caramba. Assim, vou dizer que eu também, tá? Senão eu ia esperar sair no stream. É, eu também ia esperar chegar na locadora. Nossa, gente. Revelações aqui, e foi assim que o nosso contrato foi cancelado. Agora. A tristeza na voz do Basso. Aparentemente só eu estou empolgado pra assistir o filme, né? Que bom, né? Não, Basso, eu vou ver no cinema. Entendi, então é isso então, bem. Só eu estou com expectativa pro filme, só tô a fim de vê-lo, então assim, a próxima gravação vocês já sabem, a gente vai ser eu falando aqui. Nossa, vocês viram, é um filme, né? Tem atores, em cenário. Vai ser o contrário. Tu tem expectativa, tu pode se decepcionar. A gente tá com ela embaixo, a gente vai vir feliz. É isso então. Então com esses ensinamentos então de não ter expectativa as pessoas para não se decepcionarem, a gente vai encerrando esse episódio de hoje, né? Quero agradecer demais a participação de vocês aqui nesse quarto filme. Ainda não é despedida porque ainda temos ainda o Bailarina, então, né? Segurem as lágrimas. E o John Wick 5? Eu espero que a gente vai gravar em algum momento juntos antes do John Wick 5, né? Porque provavelmente essa porra vai ser 2026, 2027. Pra finalizar, então, eu quero agradecer então vocês e pedir pra aproveitar que vocês falem daí as suas redes sociais, seus projetos agora nesse encerramento. Então, muito obrigado, Sara, por ter comparecido até aqui. Aparentemente foi um filme que você gostou mais, então muito obrigado por ter vindo. Onde é que o pessoal daí pode te encontrar pra ouvir mais de você? Poxa, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Assim, pessoas que eu admiro bastante mesmo. Nunca pensei que poderia estar conversando com gente tão incrível. Bem, em primeiro lugar, podem me achar na taberna, né? Na Taberna do Guaxinim, na RP Guaxa. E também, se quiserem amigar, no Instagram, que é Sara Pereira B de bola. Tô bem. O senhor Caio, que veio até aqui conosco. Caio, arrumou alguma rede social? Não arrumou mais? Como é que você tá? Não, vocês me encontram no Blue Sky. Lá eu vou estar falando, provavelmente não de John Wick, talvez de mangá, provavelmente de RPG e às vezes de joguinhos. Mas vocês podem entrar lá, se quiserem trocar uma ideia, a gente troca uma ideia, ou não. E também vocês me encontram às vezes em algum outro podcast aí, tipo o RP Guaxa, ou um outro convite que aparece, eu posso aparecer, tal como Ronaldinho Gaúcho, de forma aleatória no seu feed. Bem, muitas opções. Você pode ou não encontrar o Kai, pode ou não falar com ele sobre John Wick ou outro assunto.
São muitas opções, gente. Eu aproveitaria. Todo mundo é livre pra seguir seu coração. Muito bem. Por último, então, senhor Guaxa, onde é que nós podemos te encontrar, falar dos seus projetos, te ouvir mais? Você pode me encontrar no Blue Sky como Marcelo Guaxinim. Eu tô no SciCast, que é um podcast de divulgação científica, no Missangas, que é um podcast de humor e entrevista. Mas, assim, o principal motivo que conhecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui é o RP Guaxa, Realidade Palavras do Guaxinim. É um podcast que a gente grava uma aventura de RPG no Discord, e com rolando dado, contando história, normal, e depois isso vai pro editor, vira um audiodrama, uma telenovela, que eu sei que o público aqui é mais da minha idade que a do Caio, e tu pode ouvir no seu feed para só procurar por RP Guaxa. Queria fazer um adendo que o Velozes e Furiosos que tem mais duração é o 9, que tem 2 horas e 25. A maioria, em média, tem 2 horinhas. Maravilhoso para assistir e gravar depois. São só, contando o spin-off, são só 11 filmes. Só para registrar. Você quer dizer alguma coisa com isso? Não, tô só largando a informação aqui. Você tá só dividindo informações assim, tipo, aleatório. Aleatório, pensei agora e tô jogando aqui. Muito bem. Eu sou o Sr. Basso, eu não estou com redes sociais. Se você quiser falar comigo, você vai lá no Blue Sky da Domênica _Mendes, ou no Blue Sky do Perdidos na Estante, que é Perdidos Pod. Você pode deixar um recado lá. Então, só lembrando, tem baço no RP Guaxa 189, que saiu 17/4. E caso ainda vá sair, 1º de maio, tem um baço de novo. Baço interpretando seu melhor Watson numa investigação incrível. Convido vocês para ouvirem. RP Guaxa 190, o caso do Imperial Prata. Outro lugar que eu ia falar que vocês podem me encontrar é esse ano. Vocês podem me encontrar na RP Guaxa. O Guaxa tirou da geladeira. Mas vocês vão ouvir. Tem muitos episódios, aliás, com todo mundo aqui. Sarinha teve episódio esse ano também. Com a Domênica Mendes mesmo, que a gente já divulgou aqui algumas vezes o episódio que foi da campanha do podcast delas. 186, Os Vinhedos da Família Malê. Então vocês podem encontrar daí lá, vão escutar o RP Guaxa, um podcast muito bacana. Muito obrigado então por quem ouviu a gente até aqui. Espere que no mês que vem, em maio, a gente vai falar então sobre Bailarina e vai fechar daí já sobre essa série, e talvez a gente vai ver se a gente mantém isso aqui talvez com Velozes e Furiosos, não sei. Domênica tá assistindo também todos os Jogos Mortais, os 10. Talvez vai vir desse, não sabemos ainda. Mas a gente vai... Tu vai participar desses só pra registrar? Esses eu tô assistindo com ela. De dia. Mas é isso, gente. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui. E até o próximo episódio. Tchau. Penham, tiros. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Sr. Basso, Guaxa, Caio Lourenço e Sara Barbosa. A pauta é do Sr. Basso. A produção é do Sr. Basso e de Domênica Mendes. O assistente foi narrado por Leonardo Tremesquim. A edição foi feita por Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizadas falas do filme John Wick, Baba Yaga. Você vai morrer. Talvez não.